Voltei para a gente continuar com a nossa aula sobre gerenciamento de escopo. Na parte anterior, no vídeo anterior, eu falei o que era escopo, os tipos de escopo e comecei a detalhar um pouco desse processo de gerenciamento de escopo. A gente falou do planejamento. Nessa parte, a gente vai falar inicialmente da coleta de requisitos, que é a segunda parte do gerenciamento de escopo que eu falei no vídeo anterior. Quando a gente fala de gerenciamento de requisitos, a gente está falando do mapeamento, da identificação de todas as condições ou capacidades que precisam ser atendidas dentro de um projeto. Então, em outras palavras, a gente vai tentar, ao máximo, quantificar todas as nossas necessidades, tanto as necessidades da empresa, quanto as necessidades do cliente que está requisitando o projeto. E aí tem uma infinidade de requisitos que a gente pode colocar aí na discussão, tá certo? Eu coloquei algumas aqui para a gente pensar um pouco sobre elas. Então, a gente tem requisitos de negócio, que são representada pelas oportunidades de negócio. Então, o que é bom e o que agrega valor, tanto para a empresa que vai executar o projeto, quanto para o cliente que está contratando. Requisitos das partes interessadas, necessidades das partes interessadas. Então, o que é que a empresa precisa, o que é que o cliente precisa, tá? E fazer aí a mediação depois, né, dessas necessidades para buscar uma convergência entre elas. Requisito de solução. Então, quais são as características que a minha entrega tem que conter? Então, o cliente, principalmente, é que vai dizer para mim, olha, eu quero um óculos que tenha a perninha preta, marrom e a frente seja rosa e ele tenha lente roxa, enfim. Ele vai ter que descrever para mim exatamente aquilo que eu consigo, o que ele espera que eu entregue para ele. Tá certo? Não só em termos aí de características físicas, como eu mencionei, mas também em relação à funcionalidade, o que o produto ou serviço tem que fazer, tem que executar, enfim. Tem também o requisito de transição, tá certo? Que é representado pelas capacidades temporárias do projeto. Então, aí, é como se eu estivesse dizendo assim, isso aqui não é o meu objetivo principal, tá? Não é a minha atividade principal, mas eu preciso que isso seja feito nesse momento para que outras atividades elas sejam realizadas lá na frente. Requisitos do projeto, que são as ações e os processos que têm que acontecer. Então, é o processo mental ali de você imaginar, puxa, o que é que eu preciso fazer para eu conseguir produzir, de repente, um macarrão à bolonhesa saboroso para minha família no domingo, tá? Eu preciso saber cozinhar o macarrão, eu preciso preparar o molho, eu preciso saber escolher a carne para o molho e por aí vai. E os requisitos de qualidade, que são os critérios que eu vou utilizar para avaliar se o produto ele está dentro e cumpre os requisitos solicitados pelo cliente ou não. Trazendo a história da macarronada bolonhesa do domingo, eu posso dizer, por exemplo, que a minha entrega ela foi cumprida se o meu macarrão tiver al dente, se a carne ela não tiver muita gordura, se o molho de tomate não tiver muito ácido. Então, todos esses critérios eu vou utilizar para avaliar a qualidade daquilo que eu estou produzindo ao longo do meu projeto. Então, coletar requisitos é você caçar tudo quanto é tipo de informação que vai ser útil para você fazer o controle, o gerenciamento e o controle posteriormente. E aí, a gente tem aqui, nessa figura, algumas ferramentas que são utilizadas para fazer a coleta de requisitos. Você pode, então, pegar essas informações através de entrevista, de grupo de discussão, de oficina, usando aí técnicas de estímulo, né? A criatividade, a tomada de decisão. Você pode fazer isso através de questionário, né, pesquisa, de observação em loco. Você pode fazer isso através de protótipo, então você monta ali um modelo, né, da sua entrega final, mostra para as pessoas criticarem, dizerem o que precisa mudar ou não.
Pode fazer isso através de benchmarking, que é conversando com outras empresas para identificar as melhores práticas delas, enfim. Olhando documentos, fazendo leitura dos fatores ambientais. Então, tudo isso é técnica, ferramenta que você pode utilizar para fazer a coleta de requisitos. E usa, faça, porque quanto menos requisito você tiver, mais problema você vai ter no projeto. Pegou? E aí, isso aqui, né, tava na figura, mas eu coloquei aqui maiorzinho, mas na verdade é um pouco do que eu já tinha até falado, né? Então, entrevista, grupo de discussão, essa coisa aqui do storytelling, é botar as pessoas para contar mesmo, né? As histórias que estão relacionadas àquela entrega, produto ou serviço. Questionário, observação, protótipo, benchmark, tudo isso a gente já falou lá no slide anterior. E aí a gente tem o que precisa ser entregue nessa etapa. Então tá, professor, eu vou fazer a coleta de requisito. No final eu tenho que gerar que tipo de informação? Então, estão aqui as informações que você precisa gerar. Você precisa gerar os requisitos do negócio, então os objetivos, regras, diretrizes da empresa que está executando o projeto. Os requisitos das partes interessadas, que são as necessidades do cliente, né? Os impactos nas áreas organizacionais do cliente, em outras entidades, processo de comunicação. Os requisitos de solução, então, que tecnologias eu vou utilizar para realizar esse projeto. Os requisitos do projeto em si, que estão relacionados ao nível de serviço, ao desempenho do projeto, aos padrões de segurança, padrões de conformidade, né, adequação a critérios e requisitos. E, por fim, as premissas, dependências e restrições dos requisitos. Então, para cada um dos requisitos, ou seja, para cada um dos itens que você acha que vai precisar executar, você vai ter que também identificar qual a restrição que esse requisito tem. Se, por exemplo, eu disser aqui no requisito de solução, eu disser que eu preciso para executar um projeto, ter um determinado sistema, um determinado software, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse software, isso é uma restrição que eu vou ter que apontar na hora que eu estou fazendo o meu planejamento de projeto, tá? Planejamento do escopo, aliás. E aí a gente vem para a terceira etapa, que é a etapa da definição do escopo. Nessa etapa, a grande sacada, o grande objetivo é você ter uma descrição o mais detalhada possível do projeto que você precisa executar e também do produto que vai ser a sua entrega final. Para fazer isso, a gente também tem técnica e ferramenta, então não surge do nada da cabeça do indivíduo. Então, que ferramentas eu posso utilizar para fazer a definição do escopo? A gente já pegou todos os requisitos lá atrás, né? A gente já teve essa preocupação. Então, agora, eu vou ter que pegar esses requisitos e analisar, me debruçar sobre eles para procurar entendê-los. E aí, como que eu posso fazer isso? Utilizando de opinião de especialistas, fazendo análise do produto, fazendo um processo de geração de alternativas, que é você pensar em diferentes possibilidades, caminhos para você alcançar aquele produto ou aquele serviço final, e também as oficinas, que é você juntar as pessoas para desenvolver soluções, desenvolver ideias para você fechar o escopo do seu projeto, tá bom? Então, o que é que eu tenho que entregar nessa etapa? Então, professora, estou fazendo a definição do escopo. O que eu tenho que no final, o que tem que dar aqui? Né? Tem que dar isso aqui. Você tem que ter as características do produto descritas, né, no termo de abertura do projeto, que é o TAP, aquele que eu mostrei no vídeo anterior. Você tem que ter os critérios de aceitação. Então, o que é que você vai considerar válido ou não válido? Né? É tipo como você tá fazendo sua prova, né? Ou a média final para aprovação na disciplina. Para você ser aprovado na disciplina, você tem que ter no mínimo nota 6 de média, tá? Abaixo de 6 é reprovado, acima de 6 para cima é aprovado. Então, esse critério você vai ter que ter também para controlar todas as fases do seu projeto. Tem que ter uma descrição das entregas, então tudo que eu vou entregar, a entrega final, né, grandão lá ao término, no encerramento do projeto, mas também as entregas intermediárias,
Então, o que é que eu vou ter que fazer de pequenas entregas ao longo desse projeto? A exclusão do projeto significa você dizer o que é que está fora. Essa é uma decisão muito difícil, porque quando a gente está fazendo o planejamento do projeto e o cliente vem e diz assim, olha, eu quero que no final você entregue isso aqui. E aí você pensa em uma infinidade de caminhos e formas de conduzir isso. E aí você de repente quer fazer tudo, porque você acha que tudo é legal, tudo é bacana, mas não é. Então a gente precisa focar naquilo que realmente vai fazer aquilo que o cliente pede com o menor tempo, com o menor prazo e com o menor tempo, menor prazo foi ótimo, com o menor tempo, o menor custo e a maior qualidade possível. Então, a gente vai reduzindo as nossas opções e vai definindo um caminho para ser trilhado. Então, eu preciso dizer o que não vai ser feito nesse projeto. Então, se eu estou falando, por exemplo, estou tratando de um projeto editorial, eu vou montar um livro, quero organizar um livro. O que vai entrar nesse livro? Né? Esse livro vai ser sobre gestão pública, por exemplo. Pô, gestão pública tem um monte de coisa para falar. Então, o que vai entrar aqui nesse livro sobre gestão pública? Vou falar só sobre orçamento da gestão pública. Mas também é importante falar sobre pessoas, sobre comunicação. É importante, mas aqui só vai entrar orçamento, tá? Então, outras coisas não entram nesse projeto, nesse escopo. E, por fim, as restrições que todo projeto tem. Então, o que é considerado limitador no meu projeto? E aí tem várias limitações. Você pode ter limitação em relação às pessoas, em relação à infraestrutura, em relação às competências, aos recursos tecnológicos, restrição em relação ao dinheiro, que é muito comum, tá? Então, descrever quais são essas limitações, essas restrições, para que, se for o caso, o que precise ser providenciado, seja providenciado também, tá certo? Então, essa parte da definição do escopo é, digamos assim, o coração do processo de gerenciamento que a gente falou até agora, tá bom? Vou gravar mais um vídeo para completar nossa aula aqui. Não me abandone, assiste o próximo também. Tchau, tchau.